Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. É isso aí, nós voltamos com o nosso nome por causa da votação de vocês aí pedindo esse nome. Falta esclarecer agora como vocês vão se referir a mim. Existem duas opções baseadas aí no tema do canal e no nosso objetivo principal, que é mostrar essa sociedade que a gente tem, e nem tudo que a gente vê no noticiário, nem tudo que a gente compra é realmente de fato aquilo que a gente entenderia como realidade. Então esse é o objetivo do canal. Para isso nós temos duas figuras importantes no filme Matrix, que é a inspiração do canal, que é justamente o Oráculo, né, e o Morpheus. E eu queria colocar isso em votação para que vocês escolhessem aí o melhor nome para mim, no caso. Como eu vou fazer isso? Vou colocar um comentário escrito Oráculo e vocês vão clicar em curtir ou descurtir, sei lá. E depois vou colocar o outro comentário Morpheus, e daí vocês vão fazer a mesma coisa. Quem tiver mais curtidas vai ser então escolhido o nome para se referirem a mim. O nome do canal continua então Notícias Comentadas. E vamos aos comentários então de hoje, que é justamente o tema desse vídeo. Hoje que é dia 21 de outubro de 2016. Lembrando que para o vídeo não ficar muito grande, nós não vamos mais comentar aqui essas notícias que estão aqui nos prováveis spams. Vamos só dar uma passada lá rápida para você saber se seu comentário entrou ou não o spam. Vamos fazer isso por primeiro? Prováveis spams. Olha só, isso aqui tudo está entrando no spam. Não sou eu que faço, é o próprio YouTube. Elias Zago Bastos, boa parte dos comentários dele, acho que é porque ele está repetindo os comentários. Ó. Depois de preso, cachaceiro, não sei o que, está repetindo o comentário várias vezes no mesmo vídeo. Aqui também, os outros eu não sei porque que está entrando aqui. De qualquer forma, caixa de spam está ficando cada vez mais cheia, 433. E vamos voltar então aos comentários. Vamos comentar só os principais. Vou começar aqui com o Antônio dos Santos, há 40 minutos atrás. Qual a imparcialidade de que você fala ao pedir para que se apoie o seu blog? Na expectativa do retorno dos benefícios do governo Lula e Dilma? Bom, a primeira pergunta é válida. Agora, essa coisa de benefício do governo Lula e Dilma, não, amigo. Isso aqui é um canal do YouTube. O dinheiro que se ganha com o canal do YouTube é conhecido no mundo inteiro. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Nós temos uma esperança de que um dia, quem sabe, o dinheiro que se ganha com o YouTube consiga fomentar nossas atividades aqui, para que cada vez mais a gente consiga fazer um jornalismo independente, não financiado por partidos, sem nada disso, e assim manter a nossa linha de pensamento, a nossa neutralidade em relação a isso. Agora, qual a imparcialidade que você fala? É o seguinte, imparcialidade é uma coisa que talvez nem exista. A sua opinião ela é formada com base naquilo que você conhece sobre um determinado tema. Digamos que um tema A ele tenha 10 informações. Dificilmente você ou eu nós vamos saber de todas essas informações. A gente sabe, quem sabe, 3, 4, 5, 6 informações, mas as 10, a totalidade do assunto, dificilmente você conhece. E aí a sua opinião é formada em cima daquilo que você conhece. O que a gente está propondo aqui é justamente investigar mais, para que se descubra mais e somente depois dessa investigação consiga se formar uma opinião. Porém, claro que sempre, na medida que a gente vai trabalhando as informações, né, se a gente for pegar isso bem ao pé da letra, não existe ninguém totalmente imparcial. Porque mesmo que se você e eu tivermos as 10 informações sobre o tema, baseado no que a gente pensa e nas nossas crenças, na nossa formação, em tudo, nós vamos formar opiniões diferentes sobre o mesmo tema, conhecendo as mesmas informações. Então, imparcialidade é uma coisa relativa, considere isso. Na medida, a gente aqui, repito, o objetivo do canal é estimular o jornalismo investigativo para que cada um consiga melhor formar a sua opinião e não simplesmente transformar um ou outro partido ou outro em time de futebol e sair acreditando em qualquer coisa, sabe? E como se fosse regime de ditadura, ou então como se tivesse um herói que ele fala e todo mundo só diz, ó, sim senhor, é isso mesmo. Como é o caso que acontece muitas vezes com pessoas mais extremas, como o Bolsonaro.
Então, aqui a gente leva a reflexão. O comentário agora do Adriano Las, dei dislike apenas e tão somente pela alusão a golpe parlamentar, crime de ter comandado o impeachment, pois me pareceu que você padeceria do mesmo vício notório do Reinaldo Azevedo. Comungo de todas as críticas que você fez ao lacaio mercenário do PSDBismo, mas parece que você tenta minimizar e aliviar o lulopetismo e seus satélites, exatamente como o Reinaldo Azevedo fez com os dele. Por isso indago, teria você também um bandido de estimação? Adriano, não tem um bandido de estimação, não. Contudo, a gente tem que permanecer realista. É assim, se você também não tem bandido de estimação, a gente tem que pegar um caso de uma pessoa e, bom, essa pessoa está sendo acusada de ser criminoso, assim como uma pessoa na rua, prestes a ser linchado, imagine. Você vai linchar a pessoa e vai no oba-oba também, ou você vai investigar para realmente saber se aquela pessoa tem culpa no cartório ou não? Atualmente, a figura do Lula, ele é acusado de coisas que para mim não faz muito sentido, sabe? Dele ser dono de um apartamento que não está no nome dele, que ele não usufrui, que ele nunca morou lá, que nada disso. A questão dele dele passar final de semana lá num sítio, sendo que eu ou você, nós temos amigos. Eu tenho certeza que se você for para uma outra cidade de algum amigo seu, ele também vai lhe receber lá na casa dele, ou na casa dela, do seu amigo ou sua amiga, sem lhe cobrar nada por isso. E não significa que você é criminoso por causa disso. Uma pessoa como o Lula, ele deve ter uma situação dessa no planeta inteiro. Ele deixou amigos em várias partes do mundo e em todo lugar do Brasil. Eu acredito que muita gente gostaria de ceder o seu apartamento, o seu sítio, sua chácara, sei lá, para o Lula passar um fim de semana, assim como outros políticos, outras pessoas, boas ou ruins. Isso não necessariamente é uma prova de um crime. Portanto, na minha opinião, tá? Como eu falei agora há pouco, a gente tem que conhecer todos os fatos. Eu não conheço todos os fatos do Lula, mas até agora o que a gente tem visto investigando na internet, na minha opinião, os argumentos que tentam incriminar o Lula são muito frágeis. No entanto, a mídia persegue o Lula diariamente. E por que isso? O Lula foi o único presidente do Brasil que realmente desenvolveu o país, fortalecendo a produção do país e não cortando gastos, como está sendo feito agora. Então, essa é uma opinião. Claro, você forma opinião sobre as pessoas. Essa é a minha opinião sobre o Lula, eu acredito que também de muita gente. Agora, em relação ao golpe parlamentar, meu caro, também não encontraram um crime. Assim, um presidente ele é afastado do impeachment quando tem crime de responsabilidade. Não foi encontrado nenhum crime de responsabilidade para Dilma. Aí você fala, mas o processo foi democrático. É que nem um pênalti no futebol. Às vezes é marcado um pênalti, se faz o gol, só que o juiz viu errado, não era pênalti. Mas mesmo assim foi marcado o pênalti. E aí o cara chuta e faz o gol. A mesma coisa a gente vê aqui. A Dilma foi acusada de uma coisa que ela não cometeu, e como o processo na verdade é político, fala-se em jurídico político, mas a figura jurídica ali só figurou mesmo. Quem tomou a decisão foram partidos aliados do golpe. Essas pessoas estão no poder. Eles tomaram a decisão. Foi uma coisa totalmente política. Não houve justiça nisso. E é por isso que eu vou sim me referir sempre a esse impeachment como um golpe parlamentar. Porque na minha opinião foi um golpe parlamentar. Do mais, essa coisa de bandido de estimação, isso aqui não é parte daqui do canal, não. Pelo contrário, a gente está perseguindo todo mundo. Eu acho que o Eduardo Cunha tinha que abrir o bico mesmo, entregar todo mundo, seja Lula, Dilma, seja quem quer que seja. Ele tem que entregar todo mundo, e não é isso que a gente sente, por exemplo, no Reinaldo Azevedo. Ele quer proteger, porque ele sabe que vem muita merda por aí. É para destruir todo o sistema democrático brasileiro, todo o sistema político. Então, meu amigo, que vamos destruir esse negócio e reconstruir. Porque do jeito que está horrível. Sabe, é muita ilusão, é muita hipocrisia. Então, vamos destruir tudo para, quem sabe, construir um Brasil novo, um Brasil mais com melhores chances. Apesar de que eu não acredito assim também que seria tão fácil, porque assim, os políticos que estão lá hoje, por exemplo, o Tiririca, ele foi uma pessoa comum um dia. Hoje ele está lá e a gente vê que ele também está meio que contaminado com esse negócio. O Romário foi outro, está lá, participou do golpe, está aprovando a PEC. Então, assim, é todo um processo,
E o objetivo do nosso canal é justamente levar as pessoas a se indagar, a pesquisar cada vez mais. Eu não sou o dono da verdade, eu acho que não existe um dono da verdade, mas que a gente pode se esforçar mais e buscar mais a verdade, isso sim podemos. E é justamente esse o intuito do nosso canal, seja para que direção você queira ir. Aqui o Fora Temer, golpista, diz o seguinte: como assim sumiu? Esse dinheiro não foi sacado no caixa eletrônico, foi transferido, a conta tem histórico de transferência, que conversa para boi dormir, não tem como o dinheiro sumir, a não ser que o próprio banco apagou os dados da conta. Se verificar a conta bancária do Moro, pode ser que encontre alguma coisa. Por favor, explique melhor como o dinheiro sumiu sem deixar vestígios. Até agora o que a gente está vendo, né, o que a gente viu na mídia, é que o dinheiro simplesmente sumiu. Mas mais interessante que isso foi o tempo dado ao Eduardo Cunha para sumir com o dinheiro. Foi quase um ano de prazo que o Cunha teve para tirar toda a grana das 4 contas dele do Brasil e colocar em outra coisa, talvez investir em imóveis, comprar imóveis no nome de não sei quem, carro, sabe, comprar empresa, sei lá o que ele fez. Mas teve bastante tempo, com bem tranquilidade, para sumir com o dinheiro. E agora sumiu, o dinheiro sumiu. Vamos ver se eles vão conseguir rastrear isso, como você está falando. Claro que a gente sabe que dá para rastrear, mas vamos ver se eles vão ter, né, a convicção de rastrear isso. Porque às vezes tem a prova, mas não tem a convicção. Então é um pouco complicado isso aí na justiça brasileira. Aqui o Fábio Solge diz o seguinte: Brasil 247 e mortadela detected. Assim, a gente não comenta simplesmente, eu não escolho simplesmente algum blog que seja parecido com a minha opinião para que eu possa divulgar aqui. Não, é o contrário. Eu pesquiso sobre os blogs e verifico a veracidade das coisas. Por exemplo, o Brasil 247 publica uma coisa, eu vou ver se aquilo também tem em outras páginas. Muitas vezes o Estadão ele bloqueia o conteúdo se você já acessou mais de 14 artigos por mês. Mas o conteúdo dele, às vezes, é o mesmo que está lá no Brasil 247, com um pouquinho de diferença de interpretação. Então, sim, o Brasil 247 serve de informação. Só uma coisa que tem muita propaganda lá no Brasil 247. Você abre o negócio lá e enche a sua tela de propaganda. E por isso que eu tento evitar, na medida do possível, pegar outros sites, porque tem propaganda demais. Aqui os flamenguistas flanáticos, ele diz: estão reclamando de quê? Bateram panelas para isso? Olha, flamenguista, eu já vi pessoalmente alguns amigos meus que estavam prestes a se aposentar e hoje estão lamentando muito o fato de terem apoiado o golpe parlamentar, viu? Porque o Temer partiu para cima deles com tudo, com o pessoal dos aposentados. Não tem sindicato, sabe? Eles não vão para a rua, não conseguem se defender direito. Aí, para um governo desse, são os mais fáceis de bater. E, de certa forma, me dá um pouco de pena, né? Lamento. Mas, por outro lado, muitos deles foram na onda, apoiaram o golpe e agora estão pagando o preço por isso. Como eles mesmos dizem, não tem almoço de graça. O Ricardo Júnior está falando aqui, ó: Putin não vê com bons olhos o que aconteceu no Brasil, mas na Ucrânia está tudo certo, né? Olha, a Rússia faz muita merda também pelo mundo, tá? Mas, assim, uma coisa ele não vê com bons olhos o que acontece no Brasil, porque, claro, a Rússia historicamente é inimiga dos Estados Unidos e há um forte indício de que esse movimento que aconteceu no Brasil tem apoio dos Estados Unidos. Então, assim, o Putin vai apontar os erros disso, logicamente, mas também não significa que ele é santo. Longe disso, Putin está longe de ser santo. Na Rússia tem uma corrupção muito maior do que a que tem no Brasil. Só que isso não tira o mérito, digamos assim, da acusação. Entendeu? É um sujo falando do mal lavado. Mas a gente tem que levar em consideração as duas informações, o que um está falando do outro. Todas as duas devem ser levadas em consideração e devem ser analisadas. Aqui a Elizabeth está dizendo aqui: você acha que vou votar no bandido do Lula que roubou o meu FGTS para dar para a Bolsa Vagabundo? Tirou da boca do meu filho para dar para vagabundo? Será que o Bolsa Preguiça sabe que trabalhador que rala é que sustenta ele? Olha, esse comentário da Elizabeth me lembra muito bem aquele tempo lá da década de 80, de 90, em que todo pobre era chamado de vagabundo pela classe alta brasileira. Então o Lula,
ele lutou por uma melhor distribuição de renda. Muitas vezes o pobre ele não tem esse acesso, né? Não pôde fazer uma qualificação. Naquele tempo o Senai era pago, pessoal. O Senai era pago. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, só para dar uma lembrada naquele tempo. É essa foto aqui, ó. Quando o Lula começou com distribuição de renda, começou, por exemplo, uma coisa de todo mundo comprando televisão. Aí eu vi essa foto aqui no Facebook e achei bastante interessante. Quem já assistiu TV na casa do vizinho? Antigamente, tinha muita gente, um vizinho comprava televisão e tinha um monte de gente que ia lá, ficava olhando da janela, vendo televisão na casa do vizinho. Hoje, é praticamente ridículo você pensar nisso. Todo mundo tem televisão. É uma coisa muito simples, não é verdade? É simples pra caramba. Mas quem propiciou isso no Brasil foi o Lula. Então, essa distribuição de renda que tornou o nosso país um pouquinho só mais justo, um pouquinho, ainda tem muito que ser feito, foi o Lula. E justamente esse povo é chamado de vagabundo, ou era chamado de vagabundo. Aí, com essa diferença, agora essa luta de classes, como dizia um outro filósofo aí, né, defendendo os seus interesses, aí começamos a notar, por exemplo, pessoas como você que voltam a chamar pobre de vagabundo. Interessante. É interessante também, eu estou comentando o seu comentário porque eu acho importante para que os outros percebam que isso ainda existe. Eu não sei a idade da Elizabeth, mas eu poderia dizer, pô, será que é um daqueles coronéis, ou mulher daqueles coronéis de antigamente, ou então é filha de coronéis, ou alguma coisa assim, mas dá impressão. Normalmente quem chama pobre de vagabundo é esse povo. Em países ricos, por exemplo, na Europa, Noruega, Finlândia, os pobres ou quem não tem acesso ao sistema de alguma forma, o governo vai lá e dá uma de pai e coloca lá o camarada na linha de novo, paga o apartamento dele até ele conseguir se reerguer de novo e paga qualificação e tudo mais. E no Brasil, quando começou a se dar um leve passo a isso, porque assim, a bolsa que você está falando, a bolsa vagabundo, provavelmente Bolsa Família, ela só garante que o camarada não morra de fome. Sabe por quê, Elizabeth? Porque no tempo do Fernando Henrique, a cada 5 minutos morria alguém de fome no Brasil. Então o Bolsa Família ele só impede que a pessoa morra de fome, nada mais do que isso. Nem pegar um ônibus com esse dinheiro ela consegue. Aqui o Sam está falando o seguinte: diga um outro juiz que prendeu mais que ele. Um só, esqueceu que ele tinha foro, porque não cobram os indicados no PT, no Supremo Tribunal Federal. Olha, realmente o Moro, assim que eu me lembre, é o juiz que mais mandou assim, prender políticos. Eu acho que ele tem esse mérito de mandar prender grandes políticos no Brasil. Eu me pergunto o seguinte: ele também julgou José Dirceu, que também tinha cargo alto, tinha foro, não sei o quê, depois foi destravando tudo até chegar nas mãos dele. Julgou José Dirceu, julgou os grandes do PT e só os grandes do PT. Aí você fala que o Cunha tinha foro privilegiado, beleza. A mulher dele não. A filha também não. E até hoje estão soltas. Prenderam primeiro o Cunha e nem a mulher dele pegaram ainda. E aí? Esse é o problema, sabe, Sam? Eu gostaria que o Sérgio Moro atirasse para todo lado e prendesse de fato todo mundo. E eu acho que a Operação Lava Jato não deveria acabar enquanto não finalizar o seu propósito. E ela não vai conseguir finalizar o propósito em 2, 3 anos. Pode ter certeza disso, porque ainda tem muita lama a ser descoberta. Correto? Então, infelizmente, realmente ele prendeu mais gente, mas parece uma caça ao pessoal do PT do que qualquer outra coisa. Não parece muito ser justiça, não. Embora eu defenda que se prenda também os corruptos do PT, que também tem. Mas o que ele faz é uma caça aos corruptos do PT somente. Isso tem um efeito negativo, que pode ser até pior. Porque é que nem assim, você tem duas gangues rivais, né? E aí você vai lá como polícia e elimina uma. O que você faz? Você deixa que a outra domine todo o sistema. E isso não é assim necessariamente uma coisa boa. Aqui a Fora Temer Brasil diz o seguinte: tem uma reportagem da BBC que pode ajudar a entender essas questões. Os argumentos de Moro para a prisão são fracos e inconsistentes. O Moro tem em mãos provas e outros processos mais contundentes que este, que levou a esta prisão. Sem dúvidas é intencional. A defesa vai derrubar essa prisão porque ela está baseada em documentos irrefutáveis. É um truque. É uma ilusão de ótica. Esta prisão é um corta-luz
vão atrás do Lula e logo após sua prisão, o Moro manda soltar o Cunha e o Palocci. E sim, o Palocci foi um teste de repercussão, afinal o próprio Moro já disse não tem provas, por isso mandei prender. Realmente, no processo na prisão do Palocci, ele não tinha provas, né? Ele falou que ia mandar prender justamente porque ele não tinha provas. É um negócio incrível, olha, não tenho provas, por isso que eu vou mandar prender você. É uma coisa incrível. Mesmo assim, teve muita gente que aplaudiu você prender pessoas sem provas, independente de quem seja. Agora, a outra coisa sobre as provas dessa do Cunha, eu não sei porque eu acho sim que são provas fortes, que são as provas que veio lá da Suíça, né, que a conta bancária que ele tem lá, em decorrência da gorjeta lá que ele ganhou, os 5 milhões que ele ganhou em decorrência da venda lá da base lá de Benin, uma coisa assim. E daí tem provas sim bem contundentes de que isso realmente baseou a prisão, né, do Eduardo Cunha. Agora, o Moro ele tem uma seletividade um pouco estranha. Por exemplo, ele divulgou, ele mandou os áudios que foram gravados do Lula com a Dilma, mandou para a Globo. Mas a lista do Odebrecht ele achou melhor botar em segredo. Porque na lista do Odebrecht não estava nem o Lula nem a Dilma. Porra, então se não está lá, vai ser que nem os delatores. Se não incrimina o Lula e a Dilma, então não serve. Coloca em segredo e abafa o caso. Então, de fato, ele abafou o caso da lista da Odebrecht. Ele cancelou os delatores que falavam que tentavam inocentar o Lula. Porque para ele, só entra no ouvido dele e do pessoal que está investigando qualquer coisa que possa incriminar o Lula. Qualquer coisa que defenda, ou que diga assim, não precisa nem defender, basta dizer assim, olha, não foi para o Lula não tem nada a ver com isso. Aí já não serve mais, eles cancelam a delação. Então é como forjar, né? É como forçar, né? Assediar os delatores, potenciais delatores, com uma pena mais branda, mas em troca disso eles têm que falar para que eles tenham finalmente o argumento de prender o Lula. Porque é aquele negócio, o Lula já foi condenado, né? Já está condenado, tanto pela mídia quanto pela Justiça da República de Curitiba. Mas o problema é achar o crime. Ninguém conseguiu achar o crime ainda. Eles apontam para um lado para o outro, mas não tem prova de nada, só convicção. E para prender uma figura como o Lula só com convicção, isso vai gerar uma arruaça muito grande no Brasil. Então vivemos momentos de terror, digamos assim, né? Terror por parte também da justiça e não somente dos corruptos. Vamos acompanhar tudo isso daí e tentar esclarecer o que está acontecendo. O Henrique Ferreira dos Santos faz uma pergunta: Eduardo Cunha é arquiteto da corrupção no Brasil? Olha, Henrique, para você ter uma ideia, o Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment, né, no governo dele, ele tinha como braço forte dele o PC Farias. O PC Farias foi tido naquele tempo como o maior corrupto do Brasil, maior até do que o próprio Fernando Collor, que foi acusado de corrupção passiva. O Eduardo Cunha é uma cria do PC Farias, que foi o maior do Brasil. Só que o Eduardo Cunha é inteligente, ele tem uma equipe muito boa, e com o dinheiro que ele pegou, ele pagou a campanha de vários outros deputados em todo o Brasil. Indicou gente para várias diretorias, inclusive agora mesmo no governo Temer, ele indicou ministros para o Temer. O poder que o Eduardo Cunha tem e assim, não dá nem. Eu não sei ainda todo esse poder. Ninguém sabe, porque tudo funciona por trás dos panos. Mas ele trabalha, o Eduardo Cunha, ele tem uma arquitetura muito grande. Ele conseguiu, por exemplo, travar o governo da Dilma, independente da nossa opinião sobre o governo da Dilma, que eu também não achei muito bom, não. Eu acho que ela fez alguns erros administrativos ali que não precisavam. Confiança demais, sei lá o que foi. Mas o cara tem tanto poder que ele colocava lá para ser votado em 2015 só pauta bomba. A Dilma praticamente não conseguiu mais governar por causa do Eduardo Cunha, amigo. Não foi do Congresso, né? Eduardo Cunha, certo? Quando ele decretou a oposição ao governo Dilma, ele fez isso sozinho. A partir daí foi um terror. Sabe por quê? Porque a Dilma tirou a diretoria dele lá de Furnas. E daí ele começou a atacar a Dilma. Ele é o responsável pelo impeachment de uma presidente. Ele é o potencial responsável pela derrubada de um segundo presidente. Ele falou
outro dia, que ia ser conhecido por derrubar 2 presidentes do Brasil. Como eu estou mostrando aqui na revista Veja, que é a favorita aí dos golpistas, né, que apoiaram o golpe parlamentar. Então, aqui no Radar Online, Maurício Lima diz: ficarei conhecido por derrubar 2 presidentes do Brasil, diz Cunha. Né, que ele está falando aqui que isso de fato aconteceu. Tá? Então, ele tem muito poder, sim. Eu acredito que o Cunha, se não for o arquiteto, é um dos principais arquitetos do Brasil. Ele poderia ser comparado no filme da Matrix, quase como aquele cara lá que é o dono da Matrix. Ele comanda a mídia, ele comanda o governo, os 3 poderes. É um cara realmente que tem muito poder mesmo de lá de dentro da prisão ele tem muito poder ainda. Tem gente que sai no tapa lá na Câmara dos Deputados pelo Eduardo Cunha. Só para você ter uma ideia. E não é porque é apaixonado pelo Cunha, não. Tá? O Sidney diz aqui em relação ao nome, né, que eu vou adotar para que vocês entrem em contato comigo. Diz: o Morpheus era um seguidor idealista, já o Oráculo era a verdade nua e crua. Dá para usar os nomes em vídeos distintos sobre o mesmo assunto. Realmente, né, eu poderia incorporar em alguns vídeos Morpheus, outros vídeos Oráculo. Bom, essa coisa da verdade, de tentar levar a verdade, né, o meu intuito não é mostrar minha verdade a ninguém, é instigar a curiosidade de vocês para analisar a notícia sobre diferentes ângulos. E é por isso que eu escolhi o nome Oráculo. Tá certo? Mas Oráculo, o pessoal às vezes reclamou: mas aí dá uma certa ideia de que você está ligando com alguma coisa de religiosidade. Não tem nada de religiosidade nisso. Já mostrei no outro vídeo lá para vocês. É só mesmo essa coisa de tentar levar as pessoas a ver um certo acontecimento por ângulos diferentes. Agora, a luta em si, de todo dia estar mostrando isso, realmente quem fazia era o Morpheus, porque ele era o idealista, ele queria mostrar a verdade que ele conhecia, né? Então, isso é fato. Coloquei em votação aí, espero a opinião de vocês. Aqui, Alex Welker pergunta: no ranking dos jornalistas tendenciosos, onde fica Reinaldo? Olha, eu acho que ele é um dos piores. O Reinaldo, ele é extremamente tendencioso, porque ele coloca também a coisa do sentimento de ódio quando ele fala do PT ou de quem ele persegue. E ele ameniza muito quem ele não persegue. Então, assim, eu acho que é na escala dos extremos mesmo, lá para trás, lá junto com os extremistas. A Rosa Lúcia fala aqui o seguinte: se fosse uma delação premiada contra o Lula, todo mundo ia concordar. Aí ia ser aquele negócio, né, Rosa? Eles nunca, jamais iriam dizer que a Lava Jato já tem informação suficiente. Eu vou pegar o Lula para fazer delação premiada e toda hora é hora, né? Sejam muito bem-vindos. Contra o Lula ou mesmo o próprio Lula. Toda hora seria hora. Maria das Graças diz o seguinte: gosto muito do seu canal, curto tudo que você disse de qualquer hora vai se mostrar. Eu acho que você é Ciro Gomes. Na minha opinião, o Ciro Gomes ele tem uma opinião, uma filosofia política e econômica bastante interessante. Porque ele é um camarada também, né, que ele estimula a produção do país. Não dá para você ganhar dinheiro simplesmente cortando gastos. Eu vejo o Ciro Gomes também no sentido de estimular a produção, sem política de austeridade. Também sem gastança, mas sem política de austeridade. Então, assim, na minha própria opinião, que esse vídeo aqui é de opinião também, eu também posso mostrar minha opinião, o Ciro Gomes é um candidato muito bom para 2018. Eu gostaria muito de ver o Ciro Gomes junto com o Lula aí disputando a presidência em 2018. Eu acho que é uma filosofia bem parecida. O problema do Ciro Gomes, que o Lula aprendeu mais cedo, é justamente a ser mais político. O Lula saiu daquela coisa de guerra, de xingamento de todo mundo, caçador de maracujá, que ele falava com o Fernando Collor, porque isso assusta o povão, né? E o Ciro Gomes está nessa ainda. Por outro lado, bom, se eu fosse candidato, sem brincadeira, eu teria um estilo parecido com o Ciro Gomes, de xingar mesmo, porque é muita hipocrisia que você vê na sua frente, sabe? Você vê um cara
por exemplo, o Eduardo Cunha, falando que tem que não sei o que lutar contra a corrupção. Aí você fica olhando, você sabe que o cara é corrupto, velho. Isso te dá uma raiva tão grande que não é possível que... Não é qualquer pessoa que tem a tranquilidade de lidar com um camarada como o Eduardo Cunha falando sobre corrupção sem xingar ele e a família dele inteira. Então é complicado você tentar exigir do Ciro Gomes que seja mais brando, que seja mais tranquilo, sabe? Porque toda hora você está topando com hipócritas ali em Brasília. Então é realmente difícil. Aí tem gente que diz que a Dilma era durona, mas pô, todo dia a mulher tinha que dar com esse tipo de gente. Só dá para dar umas porradas de vez em quando mesmo, né? Agora, além disso, a Dilma também teve os erros administrativos. Isso também é mérito dela. Aquela queda lá da economia é mérito da Dilma, na minha opinião. E por último, aqui o Artecli Oliveira diz: eu nunca acompanhei esse cara, o Reinaldo Azevedo. Gostaria e muito em dar uma opinião ácida a respeito, mas vou me conter, não vale a pena. Artecli, o canal não tem censura, amigo. Fique à vontade para dar a opinião que você quiser a respeito de quem você quiser. Nós não temos censura, tá certo? Pessoal, é isso aí. Vou acabando esse vídeo por aqui, comentando as notícias de hoje, do dia 21 de outubro de 2016. E lembrem de participar da votaçãozinha em relação ao nome aí, dê a opinião de vocês, o que vocês acham. Um grande abraço e até as próximas notícias.